Uniclac. Fala turma, tudo bem? Vamos começar aqui agora nosso encontro sobre regra de 3. Nós vamos fazer 2 aulas sobre regras de 3. Nós vamos falar sobre as regras de 3 simples e as regras de 3 compostas, ok? Então é como se fosse um assunto só, mas para ficar didático nós resolvemos separar em 2 aulas, em 2 módulos, em 2 tópicos, ok? Então nós vamos falar rapidamente sobre os conceitos, sobre as definições, a parte teórica das regras de 3, mas nós vamos fazer mais exercícios. Eu acredito que os exercícios é que vão criar os parâmetros para a gente conseguir entender bem regras de 3, ok? O assunto em si, ele gira em torno de razões e proporções. Então é como se fosse uma aula de continuação, uma continuidade sobre razões e proporções. Nós vamos falar muito sobre razões e proporções aqui, mas o que nós estamos preocupados é aplicar essas razões e proporções na chamada regra de 3 e fazer as questões, fazer os exercícios, tudo bem? Então vou falar rapidamente aqui sobre as regrinhas que nós vamos seguir. As razões e proporções, assim como a regra de 3, ela é uma regra prática que possibilita relacionar 2 valores de uma grandeza com essas grandezas, sendo uma delas, né, lógico, um valor será sempre uma incógnita, beleza? Ou seja, algo desconhecido. Então nós vamos seguir aqui uma receitinha de bolo, umas regrinhas, que obviamente você não precisa decorar. Você não precisa decorar exatamente o que eu vou ler aqui, as regras que eu vou ler, mas o que a gente precisa saber é o passo a passo na hora de desenvolver mesmo o cálculo. Por isso que eu falei que os exercícios aqui vão ser a parte mais importante da aula, beleza? Então a primeira parte lá da nossa regrinha que nós vamos seguir vamos elaborar uma tabela, colocando ordenadamente em cada coluna os valores de cada grandeza, tá bom? Ou seja, se eu estiver trabalhando tempo, se eu estiver trabalhando peso de alguma coisa, se eu estiver trabalhando temperatura, tudo isso vai ser relacionado em uma coluna, ok? Então, cada coluna com a sua grandeza. Cada coluna, se eu estiver trabalhando tempo, uma coluna será apenas para tempo. Se eu estiver trabalhando peso, uma coluna será só para o peso e assim por diante. Segundo passo. Escolhe-se uma grandeza para servir de referência. De preferência, uma grandeza que se quer saber o valor, uma grandeza que eu quero descobrir o quanto ela vale. Eu quero saber essa grandeza. Ela é a incógnita em si. Esse é o valor desconhecido. Beleza? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma questão que envolve a velocidade de um automóvel e a distância que ele vai percorrer. E o elaborador ele quer justamente a distância. Ele quer saber a distância que está sendo percorrida numa certa viagem, num certo trajeto, algo desse tipo. E aí eu pego aquela grandeza, a que ele está pedindo, e eu vou usar ela como referência. Você já vai ver por que isso é importante, tá bom? Vamos lá para o terceiro passo? O terceiro passo você vai fazer a grandeza de referência associada a uma seta, ou para cima ou para baixo. Essa é a parte fundamental do nosso exercício, da técnica para se resolver o nosso exercício. Nós vamos pegar a grandeza desconhecida, incógnita, e vamos orientar ela com uma flecha, seja para cima ou para baixo. Já já você vai entender por que a gente vai escolher uma flecha ordenando as nossas medidas. Eu vou falar, ó, se essa grandeza subir, quer dizer, se ela aumentar de valor, o que acontece com a outra aqui? Ela aumenta ou diminui? Em outras palavras, usando a linguagem matemática, eu vou avaliar a partir daí se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional ao que eu estou procurando, ao que eu estou querendo encontrar, ok? Então o que nós estamos falando aqui, vou repetir, é sobre proporcionalidade, razões e proporções. Então por que eu escolho uma flecha para orientar uma grandeza? Apenas para avaliar se a outra, que eu vou comparar com ela, é diretamente ou inversamente proporcional. Anderson, mas como que eu vou descobrir se a outra grandeza é inversamente ou diretamente proporcional? Eu vou descobrir apenas com o meu conhecimento do dia a dia, o meu conhecimento de vida. Eu vou fazer agora uma questão, que eu vou criar aqui, onde eu vou perguntar, por exemplo, sobre o consumo de combustível de um automóvel, que é algo que muita gente associa no dia a dia, a uma regra de 3. E a gente vai avaliar por que isso pode ser diretamente ou inversamente proporcional, o porquê dessa flecha ser importante, tudo bem? Tá. Quarto passo. Essa grandeza de referência é comparada isoladamente a cada uma das outras com o intuito de identificar se há proporcionalidade direta ou inversa.
foi o que a gente acabou de dizer, ok? Então não vou me repetir, ela vai servir, o nome já diz tudo, como referência para avaliar se algo é diretamente ou inversamente proporcional. O quinto e último passo, a parte final aqui, é a razão da grandeza. O que é razão, galera? A gente já está adaptando essa linguagem desde a aula anterior. A razão vai ser a minha fração, vai ser a minha divisão. Sempre que eu falar em termos de razão, eu estou falando de numerador e denominador. Eu estou fracionando algo, ou em outras palavras ainda, eu estou fazendo uma divisão, tudo bem? Então a razão ela é sempre associada a essa divisão, essa razão, essa fração, beleza? Então a razão de referência isolada é colocada no primeiro membro, ou seja, na primeira parte da minha igualdade, é isso que a gente chama de primeiro membro. Quando eu tenho uma igualdade matemática, a primeira parte, que é a parte que fica do lado esquerdo, ela vai ser chamada primeiro membro. E no segundo membro é colocada a outra razão, ou seja, ou o produto das outras grandezas. Produto é multiplicação, lembra? Produto é continha de vezes. Aqui existe uma diferença entre a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Por enquanto, a gente vai fazer toda uma outra aula sobre regra de 3 composta. Por enquanto, nós vamos falar apenas da regra de 3 simples. Então, o que ele está dizendo para a gente finalizar é: eu vou colocar a minha grandeza de referência aqui, na maioria das vezes é a minha incógnita, é o valor procurado, é o valor que deve ser encontrado no primeiro membro da igualdade, ou seja, do lado esquerdo da igualdade. E do outro lado são os valores que eu tenho, os valores numéricos, os valores dados do problema, tá certo? Já já a gente vai fazer o exercício, vai ficar muito mais claro. Eu não vou me apegar muito a essa segunda parte do texto, eu já coloquei algo genérico aqui, generalizado, quando ele fala do produto. Esse produto ele vai aparecer quando a regra de 3 for composta. Como a gente vai ter uma aula inteira sobre regra de 3 composta, eu vou deixar isso para ser discutido na próxima parte, beleza? Então vamos fazer aqui um exemplo, né? A gente vai criar um exemplo aleatório aqui, apenas para a gente entender o que são essas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, tá bom? Então vamos supor o consumo de combustível de um automóvel, algo muito simples. Eu não estou preocupado agora, nesse momento, em criar um problema muito complexo para a gente. Eu estou preocupado em fazer um exemplo que todos entendam, um exemplo associado à nossa vida, ao nosso cotidiano, um exemplo que todo mundo aí vai entender, tá bom? Então vamos supor um carro, né, um automóvel que tem uma certa rentabilidade, ele tem um certo rendimento em relação ao combustível, assim, obviamente, como qualquer automóvel, e eu vou calcular o rendimento desse combustível para uma viagem que eu estou prevendo fazer. É uma conta simples, tá? Eu vou apenas associar as flechas para a gente entender por que a gente vai fazer isso. Então imagine que um carro, um automóvel qualquer, ele consome 1 litro de combustível e faz, vamos fazer uma continha simples, 10 quilômetros com 1 litro de combustível, tudo bem? E eu vou fazer, muita gente vai fazer essa conta de cabeça agora já vai matar a questão, mas eu estou preocupado em organizar o meu problema. E eu vou fazer uma viagem de 500 quilômetros, eu quero saber quantos litros de combustível esse automóvel vai consumir. Ah, Anderson, muito fácil, consigo fazer de cabeça? Sim, eu sei. É porque nós vamos fazer um problema simples e depois vamos passando para problemas mais complexos, tá? Eu vou fazer aqui, então, um automóvel que tem, vou chamar de rendimento, tudo bem? Vou chamar de rendimento. Ele possui um rendimento de 10 km por litro. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse automóvel consome 1 litro de combustível a cada 10 km que ele anda. E eu vou fazer uma viagem com uma distância de 500 km. Eu quero fazer uma conta simples, uma conta rapidinho, para descobrir o consumo de combustível. Bom, muita gente fala, não vou precisar de regra de 3 nada, é só multiplicar, é só dividir, é só fazer uma continha simples. Beleza, mas vamos aprender a esquematizar a regra de 3 a partir de um problema simples. Então eu vou organizar aqui em uma coluna, uma das colunas, uma grandeza apenas. Vou colocar nessa coluna apenas a quantidade de litros de combustível. Então o que eu falei? Eu falei que com 1 litro, e aqui eu vou colocar a distância, os km. Ele anda 10 km. Eu quero andar 500 km, então eu quero aqui na coluna do km, na coluna da distância, 500. E eu quero descobrir quantos litros eu vou consumir. Então eu não sei, eu vou usar uma letra. Normalmente a gente em matemática usa a letra X
mas poderia ter sido qualquer outra letra. Beleza, isso aqui muita gente sabe fazer, muita gente lembra da escola, mas eu quero de vocês isso aqui a partir de agora. Na regra de 3 simples, isso pode parecer um tanto quanto bobo, um tanto quanto óbvio, mas vai ajudar muito a gente pensar principalmente a regra de 3 composta daqui a pouco, tá bom? A gente vai usar uma flecha como referência na coluna onde tem a incógnita, na coluna onde tem um X. Eu, particularmente, professor Anderson, escolho sempre, é do meu gosto, eu sempre escolho uma coluna, uma flecha apontada para cima, na coluna das incógnitas. Anderson, posso escolher para cima ou para baixo? Sim, você pode. Você não vai olhar necessariamente para os números aqui. Não é isso que você vai avaliar, que é o grande engano das pessoas, é o equívoco. As pessoas ficam olhando, mais de 1 vai aumentar. Não é isso que estamos dizendo. Nós estamos avaliando apenas a grandeza litros e comparando com a grandeza distância. Então o que eu estou dizendo? Eu vou falar assim, se aumenta a quantidade de litros de gasolina no automóvel, esse automóvel vai andar mais ou menos km, mais ou menos distância. Obviamente, o automóvel vai andar mais. Isso não tem nada a ver com esses números, 10 e 500. Eu estou avaliando apenas as grandezas. Por isso que eu falei que é correlacionado a coisas que a gente tem no dia a dia, que a gente aprende no dia a dia. Tudo bem? Então eu estou falando o seguinte, se um automóvel tem mais litros de gasolina no seu tanque, obviamente ele vai andar uma distância maior com esses litros, não é verdade? Então, o que eu estou dizendo? Se a minha flecha aqui é para cima e essa é para cima também, eu estou dizendo, em outras palavras, que essas grandezas são diretamente proporcionais. É isso que eu estou avaliando. Isso pode ser, inclusive, uma pergunta de prova, uma pergunta teórica. Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Uma CESP, por exemplo, onde eu tenho uma assertiva, em que ele não me pede nenhuma conta, ele me pede apenas um conceito. Eu vou dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais porque as flechas estão aliadas no mesmo sentido. Beleza? Feito isso, sempre que as grandezas são diretamente proporcionais, na regra de 3 simples, depois a gente vai falar outras coisas, na regra de 3 simples eu faço uma multiplicação cruzada. Tudo bem? Sempre que elas estiverem alinhadas no mesmo sentido, eu faço uma multiplicação cruzada. Ou seja, 10 vezes x, 10x. 1 vezes 500 é o próprio 500. A gente sabe lá da matemática básica que isso aqui vai ficar 500 dividido por 10. Se eu simplificar um zero com um zero, isso vai ficar 50 dividido por 1, que é 50. Então a gente já sabia disso, é uma conta simples. Eu vou consumir 50 litros de combustível. Agora, isso eu estou avaliando para grandezas diretamente proporcionais. Eu faço uma multiplicação cruzada, é mais rápido, é mais direto, ok? Isso é mais óbvio, mais simples de se fazer. Essa é a regra de 3 que todo mundo aprende no início. Agora, tudo bem, está feita essa daí, é uma conta simples. Vamos avaliar uma outra grandeza relacionada à distância? Por exemplo, se eu aumentar a velocidade de um automóvel, eu vou andar uma distância maior ou menor no mesmo tempo? Eu vou andar uma distância maior no mesmo tempo. Imagine que você vai fazer uma viagem de 500 km, beleza? Você quer cravar um tempo de 5 horas. Nesse mesmo tempo, se você aumentar a velocidade, você pode percorrer mais do que 500 km no mesmo tempo de 5 horas. Concordam comigo? Então, a grandeza velocidade junto com a grandeza distância, elas são diretamente proporcionais. Beleza? Agora, se eu mantiver a mesma velocidade de um automóvel, eu não alterar a velocidade do automóvel, tudo bem? Eu quero mexer na distância, eu quero calcular distâncias maiores ou menores. Eu posso trabalhar o tempo relacionado a isso. O que eu estou querendo dizer é que quando nós estamos avaliando velocidade, distância e tempo, nós podemos ter grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Quer ver um segundo exemplo? Vamos lá para uma segunda proposta. Imagine que você vai fazer uma viagem de uma cidade A para uma cidade B. E a distância entre essas duas cidades é de 500 km. Beleza?
eu vou criar uma primeira situação. Uma situação onde eu faço a viagem com uma primeira velocidade. Uma velocidade 1 de 50 km por hora. E eu demoro um tempo, de 2 horas para fazer essa viagem. Vou fazer uma conta óbvia também, só para a gente avaliar grandezas. Agora, se eu aumentar a velocidade para uma velocidade 2, de 100 km por hora, muita gente já fez de cabeça, né, Anderson? Sim. Quanto tempo que vai demorar? Se eu usar a regra de 3 como referência. Conta simples, dá para fazer de cabeça, são números redondos, números exatos. É lógico que eu estou apenas explicando a aula. Eu estou apenas teorizando aqui, eu estou criando os parâmetros. Como que eu monto essas relações? Agora muda. Imagine, eu tenho uma coluna para velocidade e uma coluna para tempo. Uma coluna para tempo. Velocidade e tempo. Para uma velocidade de 50, o tempo é de 2 horas, na mesma unidade. Para uma velocidade de 100, o tempo é desconhecido, x, né? Mesmo sabendo de cabeça, vamos supor que seja desconhecido. Eu coloco sempre na coluna de referência. Uma coisa já mudou. Agora a coluna de referência está para lá, porque o x está para cá. Se eu aumentar... por que aumentar, Anderson? Eu sei que vai diminuir. É isso que eu comentei na primeira parte da explicação. Eu não vou olhar para o número real que está ali. Eu vou avaliar do jeito que eu quiser. Eu falo, se aqui subir, o que acontece aqui? Certo? Então eu não estou preocupado com os números. Eu estou preocupado com as referências. A referência tempo junto com a referência velocidade. Se o tempo de viagem for maior, o que significa sobre a velocidade? Qual é a relação de tempo com velocidade? Se o tempo é maior, isso quer dizer que a velocidade é menor, certo? Mas aqui é 2,50, não estou falando de números aqui. Eu estou falando de relações tempo-velocidade, apenas das referências, tá entendendo? Caso aconteça do tempo aumentar, isso quer dizer que a velocidade diminuiu. Concordam comigo, sim ou não? Isso quer dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais, elas não são mais diretas, porque se um aumenta, o outro diminui. O que eu vou fazer nesse caso? A dica aqui, professor Anderson, eu vou multiplicar um termo pelo que está na sua frente. Está ao contrário dele. Eu não vou fazer cruzado nesse. Essa não se faz cruzada. Essa se faz assim, 100 vezes x, 100x. 50 vezes 2, vou fazer aqui assim mesmo, 50 vezes 2 todo mundo sabe. Vou mandar dividindo. Isso aqui obviamente é 100, né? 50 vezes 2. E esse 100 passou dividindo. 100. A gente já sabia desde o início que isso ia dar 1. Eu só estou explicando por que dá 1. 100 dividido por 100, 1. Isso quer dizer que demora 1 hora para esse automóvel fazer a viagem agora. A gente já sabia, porque os números ali são bem simples, os números que eu escolhi. Eu não estou preocupado com os números nesse momento. Eu estou preocupado em entender o que são coisas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Beleza? Vamos agora fazer as questões. Beleza, turma? Vamos agora aplicar o que a gente acabou de entender nas questões e usando já a linguagem aqui de concurso público, a linguagem que os elaboradores gostam, beleza? Eu fiz um recorte aqui de algumas questões, apenas para a gente avaliar aqui no início o que são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, e aí agora a gente vai fazer logo na sequência questões de múltipla escolha também, assertivas de certo e errado e assim por diante, tá bom? Então a primeira questão diz assim, as grandezas x e y são diretamente proporcionais. Já perceba aqui o seguinte, ele usa a linguagem já técnica, né? Ele fala, as grandezas são diretamente proporcionais. Ele não fica falando, dependendo da banca, lógico, né? Depende da banca, depende do elaborador, a característica de cada prova, mas eventualmente ele não vai ficar falando para você, olha, isso aqui é tempo, isso aqui é distância, isso aqui é consumo de combustível. Não, ele fala matematicamente, duas grandezas x e y são diretamente proporcionais. Beleza. Quando x vale 28, tem-se y valendo 12. Assim, se y vale 15, então x vale quanto? Então ele não aplicou muita coisa do dia a dia aqui. Ele falou para mim que elas são diretamente proporcionais. E ele falou que são duas grandezas, x e y, tá certo? Duas grandezas genéricas. Ele não associa a nada do dia a dia. É uma questão bem abstrata, uma matemática abstrata mesmo. Aqui ele quer que você dê seu cálculo, faça a conta em si. Então ele fala, o x vale 28, Então o x aqui vale 28. O y vale 12, ok? Organiza nas colunas. Assim, se y vale 15, quanto vale x? Então eu quero x aqui, Como para não ficar assim x e x,
Eu vou chamar o x de uma outra letra aqui, tá? Vou chamar o x de uma letra Z. Sei lá, poderia ter sido qualquer letra, tá, gente? Eu crio a letra que eu quiser aqui. Ele falou que as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, se isso aqui tá para cima, isso aqui tá para cima também. Qual foi a dica que eu dei na aula? Qual é a dica que eu usei pra gente andar um pouquinho mais rápido? Multiplica um termo pelo que está na sua frente, tá certo? Opa, negativo. Multiplico cruzado. Multiplico pelo que está na frente se ela for inversamente proporcional. Se ela for diretamente proporcional, eu multiplico cruzado. Sempre que as flechas forem no mesmo sentido, ou para cima ou para baixo, eu faço multiplicação cruzada. 12 vezes Z, eu faço aqui 12Z, ou a letra que eu quiser, não importa. E aqui, 28 vezes 15, vou apenas deixar assim, 28 vezes 15. Bom, vamos criar aqui a situação real, a situação da prova. Olha só, eu sei que se eu multiplicar 28 vezes 15, isso vai dar um número elevado. Na hora da prova eu não tenho calculadora. Então vamos para uma dica de matemática básica. O que eu posso fazer aqui para reduzir um pouco esse cálculo? Para eu não criar uma conta muito extensa, muito longa. Eu posso simplificar aqui, ó, por 3 e por 3. Ah, eu posso pegar só um número de cima, Anderson, 28 e deixar ele para lá? Posso, não tem problema. Eu posso pegar só um número, desde que seja uma multiplicação. Se aqui fosse mais ou menos, eu não poderia, tudo bem? Então, eu reduziria isso aqui para z igual a 28 vezes... Quanto que é 15 dividido por 3? 5, certo? 5. E 12 dividido por 3? É 4. Aí, olha só, o que eu posso facilitar a minha vida agora também, ó. Eu posso dividir o 28 por 4. Eu posso dividir só o 28 por 4. Posso fazer isso? Sim, senhores. Posso fazer só isso. 28 dividido por 4. Quanto que vai dar o 28 dividido por 4? Vai dar 7. E aí eu multiplico o 7 vezes o 5. Quanto que é 7 vezes 5? 35. Apenas por questão de espaço, vou colocar bem aqui. O Z, portanto, vai dar 35. Ok? Então, o que a gente tira dessa questão? Aqui nós estamos preocupados com a linguagem. Ele não usa coisas associadas ao nosso cotidiano. Ele não usa coisas associadas ao nosso dia a dia. É uma matemática mais objetiva, uma matemática mais direta. Ele fala, ó, tenho duas grandezas, uma é x e outra é y. Não sei o que é na prática, mas uma vale 28, a outra vale 12. Se a y vale 15, a x aqui vai valer quanto? Certo? Eu vou descobrir. Agora ele me diz que são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, eu faço multiplicação cruzada. Aí eu dei uma diquinha de matemática básica aqui. Na hora da prova eu não tenho calculadora, então compensa eu fazer uma simplificação. Aí eu simplifiquei por 3 e por 3, ficou 5 e 4. Aí eu posso dividir só o 28 por 4. 28 dividido por 4 é 7. Esse 5 não entrou na conta. 7 vezes 5, 35. Portanto, o Z vale 35. Beleza, galera? Tranquilos? Vamos lá para a questão número 2. Galera, vamos para uma questão similar à que a gente acabou de fazer, porém, um detalhe vai tornar a técnica diferente, tá? Apenas um detalhe. Ele fala o seguinte, duas grandezas, V e W, novamente, genérica, ele não fala o que é. A letra que ele usou aqui não importa, V e W, são inversamente proporcionais. Pronto, já mudou tudo a questão. Então, se são inversamente proporcionais, eu não vou fazer aquela multiplicação cruzada, tudo bem? São inversamente proporcionais. Quando V vale 18, tem esse W valendo 20. Assim, se W vale 24 sobre 7, é isso mesmo? Ó, 24 sobre 7, ele me deu uma fração agora, o V vai valer quanto? Então vamos lá, vamos montar a minha regrinha de 3 aqui. A gente vai fazer duas grandezas, V e W. Deixa eu colocar um quadrinho branco para ficar mais espaço que na anterior. Ficou um pouquinho espaço, né? V e W. Quando ele fala a grandeza V vale 18 e a W 20, eu coloco V 18 para W 20. Beleza? Aí ele me diz, quando W vale 24 sobre 7, quando W vale isso aqui, ó, ele fracionou o W. Não tem problema. Aí vai ser matemática básica. Quanto que vale o V nessa hipótese? Eu falo que é X, beleza? Só que ele me diz que elas são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que se uma está para cima, a outra está para baixo. Quando uma aumenta, a outra diminui. Se elas são inversamente proporcionais, eu não faço mais a multiplicação cruzada, galera. Não faço mais isso aqui, ó. Eu faço multiplicação direta. 1
pelo que está na sua frente. Então eu faria o seguinte, ó. 24 sobre 7 vezes o x igual a 20 vezes 18. 20 vezes 18. Por enquanto eu não vou multiplicar isso, porque eu sei que eu vou ter que fazer simplificações, fica mais fácil, né? Olha lá o detalhe, ó. Agora minha matemática básica aqui é muito importante. Eu vou ter que isolar o valor de x. Para eu isolar o valor de x, esse 7 deve ser trocado de membro, ele deve passar para o outro lado da igualdade. Só que ele estava dividindo, portanto ele vai passar multiplicando. Então esse vai passar multiplicando, ó. Vou colocar o x isolado já aqui, ó. 20 vezes 18, e o 7 que estava embaixo passa multiplicando aqui em cima, ó. Sobre quem? O 24 que estava multiplicando, o 24 sim vai passar dividindo. Então essa conta vai ficar assim. Galera, algumas coisas eu posso fazer aqui para simplificar, ó. Por exemplo, eu posso simplificar isso aqui, ó, por um número comum. Posso ou não posso? Posso dividir por um fator comum. Por exemplo, eu posso dividir aqui, ó, para ficar mais fácil, por 4 e por 4. Ah, sim, mas poderia por 2? Também. Mas por 4 eu dou um passo a mais, fica mais rápido. 20 dividido por 4 é 5. 4 vezes 5 é 20, não é? Repete o restante. E 24 dividido por 4 é 6. 6 vezes 4 é 24. Verdade ou não? Sim, senhores. 6 vezes 4 é 24. E aí eu divido o 18 também. Posso dividir o 18? E o 6? Posso, ó. Posso dividir por 6 por 6, ó. Não posso? Sim, senhores. E aí ficaria 5 vezes isso aqui, ó. 3 vezes 6 não é 18? Então aqui vai ficar 3. E aqui vai ficar 7. E embaixo, 6 dividido por 6 é 1. Quando dá 1 aqui embaixo, não precisa, tá? Não precisa colocar nada quando tá 1 embaixo. Fica implícito. Quanto que é 5 vezes 3? 5 vezes 3 é 15. Ah, e 15 vezes 7? Ó, só fazer, ó. 7 vezes 5 é 35. 7 vezes 1 é 7. 8, 9, 10. 105. Então o resultado disso é 105. Era o que estávamos procurando. Isso quer dizer que quando W vale esse número, 24 sobre 7, o x vale 105. Nós fizemos agora para grandezas inversamente proporcionais. Para grandezas inversamente proporcionais eu faço a multiplicação direta. Uma coisa importante aqui, ó, é que eu faço sempre o valor da incógnita primeiro. Repare, né? Eu não faço primeiro 20 vezes 18, eu faço primeiro 24 sétimos vezes o x. Ele já vem no começo. O valor que multiplica o x sempre vem no início do problema. Isso faz parte daquelas regras que nós lemos. Belezinha? Tranquilos? Vamos para a próxima questão. Galera, vamos lá para a nossa terceira questão. Agora a gente vai ver uma questão aplicada a uma situação real. Eu trabalhei duas questões de início, um pouco mais genéricas, onde ele não aplicava coisas do cotidiano. Agora ele vai dar um texto maior, é algo que pode acontecer muito também em provas, onde ele vai dar um texto maior e vai associar coisas do dia a dia, beleza? Vamos lá. Ele diz o seguinte: 20 operários, todos com a mesma capacidade de trabalho, realizam determinado serviço em 15 dias. Usando a regra de 3, é possível deduzir em quantos dias 24 desses operários farão um serviço idêntico, beleza? Todos os funcionários com a mesma capacidade de trabalho, ele me diz o seguinte, ele me diz que 20 operários fazem um determinado serviço em 15 dias. Se o número de operários for 24, em quantos dias eles farão esse mesmo trabalho? E um detalhe relevante agora é que ele não me diz que as grandezas são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais. E eu vou ter que avaliar pelo conhecimento de vida, pelo conhecimento do dia a dia. Beleza? Então vamos lá? Vamos montar esse problema? Ele diz o seguinte, eu tenho um certo número de operários, vou abreviar assim, e uma certa quantidade de dias que eles cumprem um determinado trabalho. Beleza? Galera, eu posso avaliar se as grandezas são diretamente proporcionais aqui, logo de início, conhecendo o que eu estou relacionando. Eu estou relacionando o número de operários com o número de dias. Eu posso até fazer isso logo no início, até para não confundir, olhar números aqui. Não são os números que eu estou avaliando, são essas duas grandezas. Portanto, eu vou pensar o seguinte, imagine, o que ele quer que eu calcule no final, o comando dessa questão, pede para eu encontrar o número de dias. O número de dias que esses funcionários farão um determinado trabalho. Então, vou imaginar o seguinte, se eu tiver um número de dias maior para cumprir um determinado trabalho, se eu tiver um prazo maior, ou a minha interpretação da vida, do cotidiano,
Se eu tenho um prazo grande para realizar um determinado trabalho, isso quer dizer que eu não preciso de tantos operários assim. O meu prazo é muito longo. Agora, se o meu prazo for apertado, eu tenho que cumprir uma obra, construir um muro muito rapidamente, né, numa certa construção, eu preciso de mais gente trabalhando. Mas se o meu prazo é longo, se eu tiver um número de dias maior para cumprir um determinado trabalho, isso quer dizer que eu posso ter um número de operários menor. Concordam comigo? Então as grandezas, dias, a grandeza tempo, prazo, se ela for extensa, eu posso ter menos funcionários trabalhando para cumprir um determinado trabalho. Beleza? Tranquilos? Aí agora sim eu posso associar aqui dentro os valores que ele me deu. Ele me deu o seguinte: 20 operários trabalham em 15 dias. 20 operários trabalham em 15 dias. O que isso tem a ver com essas flechas? A princípio nada. Depois a gente relaciona aqui se eu vou cruzar ou se eu vou fazer direto, tá bom? E se eu tiver 24 funcionários, Anderson, mas aumentou o número de funcionários, por que você colocou para baixo? Porque as flechas são apenas referências. Não quer dizer que se esse número aumentou ou diminuiu na prática, tá? Está dizendo que se um for grande, o outro é pequeno. Eu estou apenas dizendo que essas duas grandezas são inversamente proporcionais, beleza? Se tiver 24 funcionários, vão demorar quantos dias? Na prática, eu sei que é óbvio, obviamente, que 20 funcionários cumprem um trabalho em 15 dias e 24 vão cumprir em menos tempo. Isso não quer dizer que a flecha tinha que estar para baixo. Não é isso. Eu estou dizendo apenas que as grandezas são inversamente proporcionais. Apenas essa interpretação. Se as grandezas são inversamente proporcionais, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação cruzada ou uma multiplicação assim, ó, pela frente? Um multiplicado pelo que está na sua frente. Quando é uma grandeza inversamente proporcional, eu vou multiplicar um pelo outro assim. 24 vezes x, 24x. 24x. 20 vezes 15, eu vou apenas montar. 20 vezes 15. Aí eu vou passar x é igual a 20 vezes 15 sobre 24. Eu posso fazer algumas simplificações aqui, não posso? Posso fazer isso aqui por 4, isso aqui por 4, beleza? Então, se eu dividir 20 por 4, quanto que é 4? 4 vezes 5, não é 20? Então, isso aqui vai ficar 5. E aqui vai ficar 15. E 24 dividido por 4 vai dar 6. Beleza? Ah, e agora? Dá para fazer simplificações aí? Bom, dá para fazer por 3, ó. Dá para fazer uma por 3 aqui e uma por 3 aqui, ó. Não é verdade? Isso aqui, ó, vai ficar 5 vezes 15 dividido por 3 vai dar 5. E aqui 6 dividido por 3 vai dar 2. Beleza? Então, o x vai ficar 5 vezes 5 não é 25? Quanto que é 25 dividido por 2? Olha como que fica mais simples, ó. 25 dividido por 2 é a metade de 25. Metade de 25 dá quanto? 12,5. Isso quer dizer o que na prática? Que os 24 operários vão construir a mesma coisa em 12 dias e meio. 12 dias e meio apenas. Não vão ocupar 13 dias. 12 dias e meio. Ele vai entrar no 13º dia, né? Mas no 13º dia ele vai ocupar só a metade desse dia. Beleza? Cuidado com a resposta, se for uma múltipla escolha. Cuidado com se tiver uma resposta direta, onde ele fala 12 dias e meio, aí beleza, certo? Agora ele pode falar, ele vai terminar o trabalho quando? Ele vai terminar no 13º dia. Ele não vai ocupar o 13º dia inteiro, mas ele vai chegar no 13º dia. Se for com exatidão, 12 dias e meio. Se ele falar apenas número de dias, ele entrou no 13º dia já. Beleza? Tranquilos? Vamos fazer a próxima questão. Turma, vamos fazer agora a quarta questão. Essa quarta questão, vocês já estão vendo, o texto é bem maior. Então nós temos mais detalhes aqui para ver, principalmente detalhes matemáticos. Vamos com calma para a gente entender bem como que os elaboradores pensam na hora de criar uma questão desse tipo. Nós estamos buscando aqui também pensar um pouco com a cabeça dos elaboradores. A partir do momento que a gente consegue entender como que os caras criam as questões, aí isso pode ser parâmetro para qualquer outra. Quer dizer, eu sempre vou ter feito uma questão muito parecida com algo que eu já encarei alguma vez durante o meu estudo. Quando nós estamos estudando para concurso, principalmente matemática, eu estou buscando sempre isso. Sempre associar, modelar alguma questão que eu vou fazer durante o meu estudo com alguma questão que possa cair no dia da prova. É por isso que a gente vai tentar fazer exercícios, o máximo de exercícios possíveis.
Beleza? Então vamos ler aqui a questão. A questão é um pouco carregada de conceito, né? de texto mesmo. É bem prolixo aqui. 3 irmãs, Jasmine, Flora e Gardênia, reservaram para as compras de Natal as quantias de R$ 600, R$ 360 e $120, respectivamente. Mistura aí reais com dólares, mas enfim, né? Antes de sair as compras, as 3 fizeram o seguinte acordo. O total de reais reservados por Jasmine e Flora seria igualmente dividido entre as 3. Então, vai ser igualmente dividido entre as 3. O total de reais de Jasmine e Flora vai ser dividido igualmente entre as 3. Enquanto os dólares reservados por Gardênia seriam totalmente repassados a Jasmine e Flora em partes proporcionais às quantias que cada uma delas tinha inicialmente. Então ele diz o seguinte, obviamente aqui o que ele está associando como o dólar tem valor diferente do real, não tem como dividir o dólar igual é dividido o real. Então ele criou uma situação matemática, ele criou o seguinte, os dólares serão repassados, né, serão transferidos para Jasmine e Flora em partes proporcionais às quantias que cada uma delas tinha inicialmente, né, em reais. Considerando que o acordo foi cumprido, quantos dólares Jasmine recebeu a mais que Flora? Bom, logo de início, como Jasmine tinha R$ 600, ela tinha mais, ela vai receber mais dólares, porque ele falou que é em partes proporcionais. Quem tinha mais reais vai receber mais dólares também. E como Flora tinha apenas R$ 360, ela vai receber um valor menor em dólares. Então é como se elas estivessem distribuindo dinheiros entre elas, né? E tudo mais para as compras de Natal. Só que esses valores serão divididos em partes proporcionais, dependendo da quantidade de reais que cada uma tem, para a distribuição de dólares. Beleza? Beleza? Vamos montar isso? Vamos aprender como que monta? Bom, galera, primeiro passo. Como que eu vou criar essa proporção de o tanto que Jasmine tem em reais e o tanto que Flora tem em reais? Ele fala que vai ser dividido de forma proporcional. Bom, dividido eu sei que é uma fração, beleza? Então a primeira parte que eu vou criar para escrever essa proporção é assim, o valor que Jasmine tem, o que ela vai receber, na realidade esse J aqui é o tanto que ela vai receber, dividido por tanto de dinheiro que ela tem. É isso que é proporcionalidade. Isso tem que ser igual à quantidade que a outra menina tem, cujo nome é Flora, pela quantidade de dinheiro que ela tem. Assim que eu crio a proporcionalidade. Isso aqui é criar algo proporcional, certo? Assim eu vou fazer a minha proporcionalidade. Só que eu encontro um problema. Eu não sei quanto que cada uma delas vai receber diretamente. Então eu estou trabalhando uma questão um pouco mais complexa, onde eu tenho que trabalhar melhor o meu raciocínio matemático. Como eu não sei o tanto que cada uma delas vai receber, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que as duas juntas, a Jasmine mais a Flora, elas vão receber juntas os $120. Mas eu não sei quanto que cada uma vai receber separadamente. Eu sei que são em partes proporcionais. O que são as proporções? As proporções ao tanto de dinheiro que elas têm. Como eu fiz uma soma aqui, eu vou fazer a proporção do tanto de dinheiro que elas têm somadas. Elas têm somadas R$ 960. Beleza? E esses R$ 960, eles vão ser proporcionais na divisão desses $120 também. Então eu também devo fracionar os $120 pelos 960 reais. Então o meu trabalho matemático aqui foi mais complexo. Eu sei que as duas juntas recebem $120, mas $120 proporcionais ao dinheiro que elas têm juntas. Juntas 960, juntas 960. Essa é a divisão que eu vou ter que criar. Beleza? E aí o que eu faço? Alguma matematiquinha básica que pode me ajudar. Por exemplo, eu posso simplificar esse zero com esse, tudo bem? Facilita um pouco a minha vida fazer essa simplificação. Portanto, eu consigo criar aí uma matemática básica para ajudar essa resolução na hora da prova, tá bom? E se eu simplificar ainda aqui,
esse 12 e esse 96, ele é simplificável, galera. Ele pode ser simplificado aqui por... Vamos pegar aqui um valor comum para os dois. Aí é tentativa e erro, tá? Eu posso fazer por tentativa. O 12 é divisível, por exemplo, por 2 e o 96 também, né? Vamos fazendo os passos matemáticos aqui, um por um, para ficar mais fácil, tá? 960. Igual. Se eu simplificar por 2 e por 2 aqui, ó. Quanto que é 12 dividido por 2? É 6. Quanto que é 96 dividido por 2, né? Pega aqui, faz por quanto? Faz por 4, que vai dar 8. Vai sobrar 1 de resto. Olha lá, ó. Desce aqui, 16. Vai dar por 8, que vai dar 16 e não sobra nada. Então aqui vai dar 48, ó. Bom, aqui dá pra fazer um passinho também, né? Dá pra fazer por 6 e por 6, ó. Pra ficar mais simples. Vou colocar aqui na frente por questão de espaço, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, por 6 vai dar 1. Se eu fizer por 6 vai dar 8. Então eu estou dizendo, vamos lá. Deixa eu apagar aqui só para não ficar bagunçado. J mais F dividido por 960, isso é igual a 1/8. Beleza? 1/8. Anderson, mas não terminei. Eu tenho que descobrir quanto que cada uma delas ganha individualmente, tá certo? Bom, eu descobri agora, galera, que a proporção, isso aqui nós chamamos de coeficiente de proporção. Ah, não lembro, Anderson. Volta lá na aula de razões e proporções, rapidinho, e lembra o que é o coeficiente de proporcionalidade. Foi o que nós encontramos. Nós encontramos o chamado coeficiente de proporcionalidade. Isso quer dizer que eu posso voltar aqui, ó, pegar só essa equação, J sobre 600, e igualar ao meu coeficiente de proporcionalidade. Ah, mas eu não vi nada de regra de 3 aí. Agora você vai ver, ó. Essa igualdade eu sempre multiplico cruzado. 8 vezes J, vou colocar aqui, ó. Tô quase sem espaço. 8J, 600 vezes 1, 600. Então, o J vai ser 600 dividido por 8. 600 dividido por 8, galera, o tanto que a Jasmin recebeu, se você fizer a continha 600 dividido por 8 vai dar 75. Você já descobriu que a Jasmin recebeu R$75, beleza? Essa primeira parte eu fiz para descobrir o coeficiente de proporcionalidade. Descoberto o coeficiente de proporcionalidade, eu voltei aqui na Jasmin e descobri que ela recebeu $75. E a outra menina, professor, recebeu quanto? Vamos descobrir então. Vou apagar aqui porque eu estou sem espaço já. Eu pego a equação da outra mocinha lá, F, que é na historinha aqui, a Flora, dividido por 360, e igualo também ao meu coeficiente de proporcionalidade. O meu coeficiente de proporcionalidade é 1/8. Se eu multiplicar cruzado, 8 vezes F igual a 360. Se eu dividir o 360 por 8, assim como eu fiz aqui, 600 dividido por 8, o 360 dividido por 8 vai dar 45. E a resposta, Anderson, qual é? Bom, se você voltar no enunciado aí, ele pediu pra gente o tanto que a Jasmin recebeu a mais que a Flora. É só eu comparar um resultado com o outro, ó. O tanto que a Jasmin recebeu a mais. A Jasmin recebeu 75 e a Flora recebeu 45. Essa diferença dá de quantos dólares? Qual é a quantidade de dólares de diferença de uma para outra aí? São $30. Então a resposta, na realidade, é 30, porque ele quer a diferença que as duas receberam. A Jasmin recebeu em relação à Flora. Questão mais complexa, né? Tive que usar um recurso da aula anterior. Eu tive que usar um recurso da aula de proporções. Qual o recurso que eu usei? Qual a ferramenta matemática que eu usei? Coeficiente de proporcionalidade. Beleza? Tranquilos? Vamos lá? Vamos fazer a próxima? Galera, vamos aqui para a quinta questão. Também uma questão extensa de texto. Tem interpretação, a gente tem que interpretar bem, sempre que ela vem carregada de
de texto, né? Vem carregada de... ele contextualiza muito a questão, ele cria situações práticas, eles colocam muitas coisas associadas ao dia a dia, a interpretação é fundamental. A gente vai ver que no final dessa questão, a gente tem que parar e pensar um pouquinho antes para avaliar o que nós vamos marcar de alternativa correta. Não é só sair fazendo a conta, fazer a conta rapidamente, a gente sabe que isso, lógico, tem que conseguir fazer, em média 3 minutos para fazer uma questão, mas eu tenho que fazer a conta, no final ter atenção e interpretar bem o que ele está dizendo para marcar a alternativa correta. Beleza? Então ele diz o seguinte, ó, já que em determinadas situações, e também para algumas pessoas, tempo é dinheiro, uma ação na Bolsa de Valores apresentou a seguinte evolução. Nos primeiros 30 minutos do pregão, o preço de compra da ação passou de R$ 12,00 para R$ 12,75. O investidor comprou mil ações, né? 1.000 dessas ações ao preço de R$ 12,00 no início do pregão e vendeu todas elas após 18 minutos. Supondo que a variação desse preço tenha ocorrido igualmente distribuída nos 30 minutos iniciais do pregão, o lucro bruto alcançado por este investidor em 18 minutos foi de quanto? Então, ele está criando aqui uma situação hipotética, né? Obviamente, mas também associada ao mundo real, ao mundo dos negócios, aplicação de dinheiro em bolsa de valores. Ele diz que em 30 minutos, né, nos primeiros 30 minutos, uma ação de bolsa, né, seja lá de que for, de que empresa for, ela saiu de R$ 12,00 para R$ 12,75. O cara comprou 1.000 ações, isso aqui é importante. Por isso que eu falei no início dessa questão, que não é apenas fazer a conta, eu tenho que interpretar. Ele não está mexendo com uma ação apenas. Ele comprou 1.000 ações, 1.000, entre aspas, no mercado de investimento, aí, 1.000 papéis, os caras usam esse termo, né? Ele comprou 1.000 ações. Ele comprou 1.000 ações ao preço de R$ 12,00 no início do pregão e vendeu após 18 minutos. Ou ele deu uma variação em 30 minutos. E o cara não esperou os 30 minutos. É como se fosse assim, ó. A ação foi crescendo e o tempo foi passando. No final dos 30 minutos, ela alcançou R$ 12,75. Ele está associando isso a grandezas diretamente proporcionais. O que ele está induzindo a gente a pensar, então, lembra daquele negócio de pensar com a cabeça do elaborador? Tentar entender o que o cara está pensando na hora de criar essa questão? É como se ele tivesse criado um gráfico. À medida que o tempo vai passando, a ação está crescendo. Ela está crescendo em centavos. Após os 30 minutos, a escala de 30 minutos, ela alcançou uns 75 centavos de aumento. Mas o cara não vendeu aqui no final dos 30 minutos, ele vendeu aqui embaixo, ele vendeu nos 18 minutos. Isso quer dizer que a ação ainda não tinha alcançado os 75 centavos de crescimento. Ela alcançou alguma coisa inferior aos 75 centavos de diferença. Concorda comigo ou não? Então, ela alcançou 12,75 no final dos 30 minutos. Mas o cara, ele se emocionou, vamos falar assim. Ele não conseguiu esperar os 30 minutos para vender. Ele vendeu aos 18 minutos. Então, ele vendeu a um preço menor. Ele quer saber justamente isso. Quanto que o cara vendeu. Então, tendo a hipótese matemática criada aí na tua cabeça agora, desse texto todo, a gente tirou isso, vamos descobrir por quanto que o cara vendeu aqui quando o tempo era de 18 minutos e não em 30 minutos lá em cima, beleza? Vamos fazer isso, vai lá. Deixa eu ganhar um espacinho aqui. Então, obviamente, a conta não é tão difícil fazer, eu vou comparar o dinheiro no tempo. Inclusive, o cara começou falando disso, ele falou, para algumas pessoas, tempo é dinheiro. E na Bolsa de Valores acontece mais ou menos assim. Então ele falou, ó, a ação no início custava R$ 12,00 quando o cara comprou e depois de 30 minutos ela custa R$ 12,75. Então eu vou colocar aqui apenas o aumento. Ela aumentou 75 centavos num tempo de 30 minutos. Mas o cara não vendeu nos 30 minutos, ele vendeu nos 18 minutos. Por quanto que ele vendeu então? Não sei, X. Bom, ele deixou implícito, aqui que é o pulo do gato da questão, ele deixou implícito o seguinte, que o dinheiro aumenta conforme o tempo passa. É lógico que numa situação prática, a galera que investe aí na bolsa pode estar falando, ah, você está falando besteira, você está falando que vai crescer sempre.
Não, foi a situação que o cara trouxe na prova. Eu sei, obviamente, que numa situação real de mercado de valores, a bolsa faz isso aqui, ela aumenta e diminui. Então, a situação hipotética que eu estou aceitando é a situação do texto. Beleza? Então, se o dinheiro aumentar, quer dizer que o tempo está passando. Então, conforme passa tempo, o dinheiro vai crescendo nesta circunstância. Tá bom? O que eu faço quando as grandezas são diretamente proporcionais? Se as grandezas são diretamente proporcionais, eu vou fazer uma multiplicação cruzada. 30 vezes x, 30x. 0,75 vezes o 18. Como eu não tenho calculadora, eu posso fazer todo aquele esquema na hora da prova. A dica que eu dou é tentar fazer as simplificações aqui, né? Eu posso fazer aqui por 3 e por 3, não posso? Ó? Por 3 e por 3. Então ela ficaria aqui, ó. X é igual a 0,75 vezes 18 dividido por 3. 3 vezes 6 é 18. Aqui, 30 dividido por 3 é 10, na verdade. Então, se eu multiplicar 6 vezes 0,75, vamos fazer aqui no espaço, ó, 6,0,75. 6 vezes 5, 35. Vai 3 aqui. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. 6 vezes 0, 0. Desce esse 4. Duas casas depois da vírgula. 4,55. Então deu 4,55 dividido por 10. Dividido por 10 quer dizer que eu vou colocar uma casa após a vírgula ali. Então vai ficar 0,455. Quer dizer, o cara lucrou próximo de 45 centavos, né? Próximo de 45 centavos nesse... Eu fiz uma continha boba aqui, né? 6 vezes 5 é 30, né, galera? Corrigindo. 6 vezes 5 é 30. Então, ficaria 4,50, que daria 0,45. Apenas conferindo aqui o 6 vezes 5 em tempo, beleza? Em tempo a correção. Então, quer dizer que o cara, ele ganhou nos 18 minutos, não os 75 centavos. Ele ganhou 45 centavos. Beleza? Se ele ganhou 45 centavos, agora eu vou associar ao que o texto falou. Ele comprou 1000 ações. 1000, ele não comprou uma ação. Ele comprou 1000 ações. Se eu multiplicar esse número por 1000, 0,45 ou 45 centavos, né? 45 centavos vezes 1000. 45 centavos vezes 1000 são 450 reais, galera. Isso quer dizer que o lucro final do cara, já que ele não teve a paciência lá, a emoção para esperar os 30 minutos, ele vendeu aos 18 minutos, em cada ação que ele comprou, ele ganhou 45 centavos. Mas ele não comprou uma, ele comprou 1000. Se ele comprou 1000, ele lucrou 450 reais. Confere? Vamos só voltar no texto aqui para você marcar a alternativa. Ó. Dá uma pausadinha aí, copia tudo isso e volta. Vou apagar para a gente marcar a alternativa correta. Alternativa certa, portanto, 450 reais a letra A. O cara lucrou 45 centavos em cada ação, mas ele não comprou uma ação apenas. Ele comprou 1000 ações. Ele comprou 1000. 1000, 45 centavos para cada uma, 450 reais. Beleza? Beleza, turma. Vamos agora aqui para a nossa questão número 6. Sobre regras de trade simples, beleza? Olha, a questão trouxe uma linguagem bem algébrica, onde eu trabalho necessariamente nessa questão com letras x, y, ele fala aqui de uma constante também, e usa uma linguagem um pouco mais abstrata. Mas vamos dar uma olhada em como que eu tenho que encarar uma questão dessa, uma questão onde a linguagem está mais para o lado da álgebra, ele utiliza muitos termos matemáticos. Vamos discutir como que eu tenho que pensar isso na hora que eu estiver fazendo uma prova lá de concurso, tá bom? Ele diz o seguinte: duas grandezas positivas, x e y, são inversamente proporcionais. Beleza? Assunto nosso, assunto sobre razões e proporções. Ele já me disse nesse caso, portanto, que as grandezas são inversamente proporcionais, só que elas são genéricas por hora, elas ainda são com valores abertos, x e y, não sei quanto vale. Vamos continuar a leitura.
Se existir uma correspondência bijetiva, Anderson, meu Deus do céu, o que é isso? O que ele está dizendo sobre correspondência bijetiva? Aqui ele está usando um pouco da linguagem de funções, função bijetora. Não preciso me aprofundar muito nisso para resolver essa questão. Continua lendo. Mesmo que eu não saiba o que é uma função bijetora neste momento, eu vou conseguir fazer a questão. Vai, continua a leitura. Não se amedronte não diante de um termo que você não conhece. Continue lendo e vamos ver o que dá para tirar daí. Entre os valores de x e os valores de y, existe uma correspondência. De uma forma lá que ele chamou de bijetiva, deixa isso aí para lá por enquanto. E um número constante positivo k, um valor constante. Quer dizer, o que é um valor constante, galera? Do senso comum. Algo constante é algo que não muda, que não sofre variações, ou seja, é algo que permanece constante, que permanece invariável, tá bom? Ele falou que esse valor constante é um valor k, genérico k. Beleza. Se o valor de y for correspondente do valor x, então y vezes x é igual a k. Ele me deu uma relação matemática entre esses termos. Ele falou o seguinte, se eu multiplicar, ou seja, falando de uma outra linguagem, se eu fizer o produto do x e do y, tá certo? Isso me dá o valor da constante lá que ele usou como uma constante k. Quer dizer, se eu multiplicar os valores, isso me dá um valor imutável, um valor que não muda, que permanece sempre o mesmo. Beleza, ele me deu essa relação, é uma relação que eu vou respeitar para resolver este problema. Nessas condições, se o valor de y é 6, o valor de x vale 25. Então ele me deu uma correlação. Ó. Quando y vale 6, isso corresponde ao valor do x 25, uma correlação. Então, o valor de y, que corresponde a x igual a 15, é quanto? Ou seja, olha a correlação que ele me deu. Y valendo 6 resulta em x valendo 25. Beleza. E quando x vale 15? Quanto valeria o y? Vamos trabalhar nessa questão então com as informações que ele me deu? Vamos lá. Vamos colocar uma telinha aqui para a gente rabiscar e vamos ver o que eu preciso trabalhar dentro desse problema. Obviamente, galera, eu falei que alguns termos aí eu não preciso necessariamente conhecer. Por exemplo, ele falou de função objetiva, coisas desse tipo. Mas o que deve ser respeitado, sempre, 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 que ele me der uma fórmula matemática dentro do problema, uma equação matemática, uma função, eu devo respeitar aquela fórmula. E ele está me dizendo algo sobre proporcionalidade. Então, calma aí. Ele falou o seguinte, x vezes y me dá igual a k. E ele me falou que esse k é uma constante. E durante a leitura do problema, eu li o problema inteiro, o que ele me pediu de fato para calcular, ou seja, o comando da questão é para encontrar o y. Então eu já posso isolar o y aqui, ó. O y é igual a k sobre x, tudo bem? A k sobre x. Isso aqui já me dá uma coisa, já me traz uma coisa relevante para o problema. Porque daqui eu já entendo realmente que o x e o y são inversamente proporcionais. Eu não preciso nem fazer uma conta. Se você imaginar um número constante que é um número que não muda, sabendo que o x e o y podem variar, eles podem assumir outros valores, conforme o x vai aumentando, o resultado dessa conta vai diminuindo. Por quê? Se o numerador aqui, a parte de cima, é um número que não muda, conforme o x for aumentando, o resultado dessa conta vai diminuindo. Por exemplo, vamos fazer uma continha simples aqui. Vamos supor um valor de cima que nunca muda, sempre é 10. Tá? Sempre é 10. Conforme eu for aumentando o valor aqui de baixo, ó, 10 dividido por 1, 10 dividido por 2, vou dar um pulo agora para fazer uma conta exata. 10 dividido por 5. Ou seja, conforme o valor de baixo foi mudando, sem mudar o de cima, os resultados vão diminuindo, não vão? Porque 10 dividido por 1 é o próprio 10. 10 dividido por 2 é 5. 10 dividido por 5 é 2, beleza? Então o que aconteceu com o resultado? Foi caindo. Isso quer dizer que este resultado aqui, o valor de y, é inversamente proporcional a x. Ele está aqui no denominador. À medida que o x vai aumentando, o y, que é o meu resultado no caso, vai diminuindo. Então isso traz uma verdade em relação ao que o enunciado me disse. Ele me disse que x e y são inversamente proporcionais e nós acabamos de ver que realmente eles são. Tá, mas nós não sabemos o valor de k. Porém, como k é um valor constante, é fácil encontrá-lo. É só usar a primeira relação que o exercício me deu. Na primeira relação,
ele trouxe o seguinte, ó, volta aí um pouquinho para você olhar o enunciado de novo. Ele falou assim, ó, quando o y vale 6, o x vale 25. Então, quer dizer, aqui nessa fórmula, quando o x vale, ele me disse, 25, o y vale 6. Então, se eu fizer assim, ó, 25 para x vezes 6 para o y, isso me dá o valor de k, usando essa primeira relaçãozinha. Isso está no enunciado, ele me falou, ó, quando o y assume 6, o x é 25. Então, vamos ver. Se eu multiplicar 25 vezes 6, isso me dá 150. Portanto, esse é o valor do meu k. Eu poderia escrever assim também, sem nenhum prejuízo, tá, galera? Que o k vale 150, não tem problema, tá? Beleza? Então, eu sei que o k vale 150. Galera, o k é uma constante, ele não muda. Se ele não muda, eu poderia pegar aqui, ó. O y é igual o k, que é uma constante, ele não muda, dividido por... Aí, no comando da questão, ele me pediu o seguinte. Sabendo essa primeira relação, tá? Eu quero saber uma outra coisa. Eu quero saber que se quando x vale 15, quanto vale o y? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o x valendo 15. Quando o x vale 15, quanto vale o y? 150 dividido por 15 é 10. Então, nesse caso, o y vale 10. Esse é o resultado dessa questão. Beleza? Então, você perceba aqui, ó, que a matéria de regra de 3, ela está interligada de uma forma ou de outra com razões e proporções. Beleza? Tá certo? Eu poderia fazer essa questão de uma outra maneira? O que vocês acham? Também poderia. Eu poderia fazer de diversas formas diferentes. Esse não é o único caminho. Você está entendendo? Então, galera, o que eu quero que vocês compreendam, o que eu quero que vocês entendam, é que a regra de 3, ela está diretamente ligada ao termo razões e proporções. Beleza? Facinho? Vamos para a próxima questão. O resultado dessa questão, então, me dá 10. Se eu voltar lá no gabarito, vai ficar um pouquinho rabiscadinho por cima aí, mas a alternativa do 10 é a letra B de bola, tá? Vou rabiscadinho um pouco aqui, porque eu estou em cima da questão, mas gabarito da questão 6, B de bola. Beleza? Tranquilo? Tá aí o cálculo para a gente comprovar. Vamos para a próxima questão. Beleza, pessoal? Vamos para a questão número 7 agora, que é uma questão que envolve um pouco de geografia dentro do enunciado. Ele fala de um conceito de densidade demográfica. A gente precisaria lembrar alguma coisinha, mas muito simples aí. E a gente vai ver que o cálculo em si não é tão complexo. Me pede, na realidade, um pouco de matemática básica. Algum conhecimento sobre trabalhar com base 10, me ajudaria, coisas desse tipo, beleza? Então é uma questão que envolve um pouco mais de matemática básica mesmo, beleza? Tá, então olha só, ele diz no enunciado o seguinte: cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo este levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado é de quanto? Bom, por mais que eu não lembrasse, vamos supor, o conceito de densidade demográfica, que é algo muito simples na realidade, mas eu tenho uma noção boa sobre razões, proporções. Olha o que ele me diz, ó, a densidade demográfica coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado. Habitantes por quilômetro quadrado. Sempre que é usada essa linguagem em matemática, habitantes por quilômetro quadrado, vamos supor um outro conceito aí de velocidade, que é quilômetros por hora, beleza? Alguma coisa por outra coisa, isso é uma razão, tá? Então, quando ele me diz assim, habitantes por quilômetro quadrado, ele está me dizendo que isso é uma razão. O que ele quer está aí, portanto. Ele quer que eu calcule uma razão dos habitantes por quilômetro quadrado. E a questão
A parte matemática é esta. A densidade, se eu fosse me apegar ao conceito de densidade mesmo, a densidade demográfica é justamente o que ele está dizendo. É a divisão, ou seja, a razão, por quantos habitantes existem em uma certa região, dividido pelo espaço, ou seja, pela área daquela região. Nesse caso, é uma área que está em quilômetros quadrados, mas poderia estar em metros quadrados, poderia estar em outras unidades. Beleza? Então eu vou me apegar à parte matemática que me diz que ele quer habitantes por quilômetro quadrado, sempre que ele usa essa linguagem de uma unidade por outra unidade, por alguma outra coisa, uma unidade de medida por alguma outra unidade de medida, isso é uma razão. Tudo bem? Então vamos lá. Número de habitantes que ele falou são 20 milhões. 20, eu vou escrever assim por enquanto, mas depois eu vou falar como que matematicamente isso aqui ficaria melhor. 20 milhões dividido por 800 mil quilômetros quadrados. 800 mil quilômetros quadrados. Então eu estou fazendo o que ele me pediu. Eu estou fazendo a razão entre habitantes por, certo? Quilômetros quadrados. Essa divisão aqui, portanto, é a linguagem que ele usou por habitantes por quilômetros quadrados. Tudo bem? Agora, a dica que eu dou é transforme essas unidades, milhões, em notação científica. Anderson, o que é notação científica? O que é potência? Lembra lá da aula de potenciação? Volta um pouquinho, a gente tem essa aula aí. Vai lá na notação científica, na potenciação, isso aí te ajuda. Lembre-se que 10 ao cubo é 1000? 10 ao cubo é 1000. E 10 à sexta são os milhões. Então, ao invés de escrever 20 milhões, eu poderia escrever assim, ó, 20 vezes 10 elevado à sexta. São 20 milhões. Beleza? E 800 mil. 800 mil, 10 elevado à terceira. Tudo bem? Beleza? Eu poderia simplificar um zero daqui com um zero daqui, para ficar mais fácil. Ó. Aí ficaria 2 dividido por 80, facilita um pouquinho a sua conta aí também. Se você dividir esse 2 por 80, isso vai te dar 0,25, tá? Ou melhor dizendo, 0,025. 0,025. Divida lá para você ver, ó, 2 dividido por 80. Vai me dar esse fator aqui, ó, 0,025. Vezes... Agora, e essa parte matemática aqui? Lembra lá da potência? Ó, é uma divisão de bases iguais. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Conservo a base e subtraio os expoentes. Ficaria assim, ó. Não é verdade? Ficaria conservando a mesma base 10 e subtraindo os expoentes. Então ficaria 0,025 vezes 10 elevado à terceira. 10 elevado à terceira não é 1000? Então isso aqui é a mesma coisa que 0,025 vezes 1000. 0,025 vezes 1000 é 25. Como que eu interpreto isso? Isso quer dizer que nesta região existem 25 habitantes por quilômetro quadrado. 25 habitantes por quilômetro quadrado. Esse é o assunto. Essa é a interpretação. Beleza? Ah, Anderson, e a regra de 3 em si aí? Galera, a regra de 3 ela envolve também, dentro, como eu disse no exercício anterior, a própria ideia de razão. A própria ideia de razão está interligada com a ideia de regra de 3. Tudo bem? Nós vamos ver que muitas questões de regra de 3 são resolvidas com a ideia de razão. E muitas questões de razão, razões e proporções, são resolvidas por regra de 3. São assuntos que estão interligados. Tudo bem? Beleza? Vamos para a próxima questão? Beleza, galera. Vamos agora para a questão número 8. Uma questão mais simplesinha em relação às outras. Enunciado menor também. Conhecimentinho de matemática básica. Saber trabalhar com a vírgula de maneira correta. Beleza? Vamos lá. Qual o número mínimo de passos idênticos passos idênticos de 3/4, ele fala. 3/4 de metro. Ou seja, cada passo que a pessoa dá tem 3/4 de metro. São suficientes para caminhar em linha reta por 13,5 metros. Ou seja, ele quer saber quantos passos a pessoa dá para caminhar 13,5 metros. E ele me deu a informação de que cada passo vale 3/4 de metro. Uma sugestão que eu dou é fazer a divisão de 3 por 4, né? 3 dividido por 4. Isso vai te dar 0,75 metros. Isso quer dizer que
cada passo tem 0,75 metros. Então, a regrinha de 3 que eu posso usar é um passo possui quantidade em metros de 0,75. O que ele quer andar é 13 metros e meio. 13 metros e meio. 13,5 metros. Eu quero saber aqui, ó, x, quantos passos a pessoa vai dar. É lógico que quanto mais passos ela der, mais metros ela vai caminhar. Portanto, essa é uma regra diretamente proporcional. Na regra diretamente proporcional, faço a multiplicação cruzada. 0,75 vezes x, 0,75x, e 1 vezes 13,5, que vai dar o próprio 13,5. X vai ser igual a 13,5 dividido por 0,75. Então aqui eu tenho a matematiquinha básica, né, galera? 13,5 dividido por 0,75, isso vai me dar 18 passos. 18 passos, beleza? Questão mais simplesinha, tem que lembrar essa matematiquinha básica aí, tá bom? 18 passos, letra B de bola. Então essa foi a nossa questão número 8, beleza? Vamos para a próxima. Beleza, galera? Vamos agora para a nossa 9ª questão. Uma questão que traz um problema de regra de 3, obviamente, só que tem alguns detalhes importantes aqui. Pode ser até uma pegadinha se eu encarar aqui de uma forma mais perigosa, uma maldade do elaborador. Então vamos tomar cuidado aqui com alguns detalhes. Vamos lá. Ele me diz: assinale a alternativa que corresponde corretamente à pergunta a seguir. Um criador de frangos tem ração para alimentar seus 42 frangos durante 30 dias. No fim de 6 dias, ele compra mais 30 frangos. Quanto tempo durará a ração se a quantidade diária de cada frango for constante? Ou seja, a quantidade que eles consomem de ração é constante a cada dia. Não tem um dia que come mais ou menos. Todo dia, como se eles... Uma situação hipotética, né? Claro. Todo dia eles comem a mesma quantidade, beleza? Não existem variações na quantidade diária. Tá bom. O que é relevante aqui nesse problema? Ó, o importante é nós notarmos que ele tem ração suficiente para 30 dias. Mas, quando chegou aqui no 6º dia, ou seja, os frangos já tinham comido algum tempo aí, ração, comido uma quantidade lá, a ração já baixou, ele compra mais 30 frangos. Então a regra de 3 que eu vou trabalhar é o seguinte, ó. Primeiro detalhe de tudo, eu vou notar que não restam mais, não tem mais ração para 30 dias. Agora, tem ração para 30 dias menos 6, ou seja, tem ração para 24 dias, concordam comigo? Porque no fim do 6º dia, a partir desta data, ele comprou mais 30 frangos. Então, a partir do 6º dia, restam 24 dias. Então, se ele continuasse com essa quantidade de frangos, se ele continuasse com os 42 frangos, ele teria ração apenas para 24 dias, a partir do 6º. Então eu posso montar a minha regra de 3 a partir daqui, ó. A partir do 6º dia, esses 42 frangos teriam ração suficiente para 24 dias além disso. Porém, ele foi lá e comprou mais 30 frangos além desses 42. Então agora esse cara, ele não tem mais 42 frangos, ele tem 42 mais 30. Ele tem 72 frangos. E eu quero saber com esses 72 o tanto de dias, correto? O tanto de dias que esses frangos ainda podem comer. Sabendo que eles devem consumir constantemente uma certa quantidade. Beleza? Vamos deixar em branco isso aqui. Eu estou fazendo essa regra de 3 sabendo que aqui é o número de frangos e aqui é o número de dias que eles podem comer. Bom, a partir de agora, eu preciso saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ou seja, vou imaginar o seguinte: se eu tiver uma quantidade maior de frangos, isso quer dizer que a quantidade de ração vai durar menos dias. Correto? Conforme aumenta o número de frangos, a ração dura menos. Então essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Isso é importante, porque se as grandezas são inversamente proporcionais, eu vou fazer aquela multiplicação assim, ó, esse por esse e esse por esse. Não é verdade?
Então eu faria aqui, ó, x vezes 72, tanto faz, ou 72 vezes x, ficaria assim, ó, 72x igual a 42 vezes 24, ou 24 vezes 42, tanto faz também. Vou colocar assim, 24 vezes 42. Tudo bem? Então eu vou trabalhar com essa matemática básica aí a partir de agora. Tudo bem? Beleza? Vou apagar aqui apenas por questão de espaço. Apenas por questão de espaço. E vou trabalhar aqui da maneira mais simples possível. Lembra que eu estava dando algumas dicas aqui, assim, por exemplo, ó, de não multiplicar isso? Se eu quiser multiplicar, eu até posso, mas se você evitar a multiplicação, fica até melhor, tá? Porque eu posso pegar um fator apenas e fazer as minhas simplificações. Por exemplo, o 72 e o 24, eles são divisíveis por 12. Eles podem ser simplificados por 12, o 72 e o 24. Eu poderia simplificar o 24 aqui por 12 e o 72 aqui por 12 também. Beleza? Olha lá. X ficaria igual. Quanto que é 24 dividido por 12, né? Eu sei que o dobro de 12 é 24, então ficaria 2. Aqui deixa o 42 que eu não mexi, né? E o 72 dividido por 12 daria quanto? Eu multiplico o 12 por quanto para dar o 72, né? Essa é a pergunta. Eu posso fazer essa simplificação também, né? Eu vou multiplicar isso aqui por quanto? Ó, uma boa sugestão, olha lá, ó, se eu multiplicar por 6, 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Então eu sei que o 72 dividido por 12 é o 6, não é verdade? Tá certo? Fica simples assim. Eu poderia fazer mais uma simplificação aqui, ó, por 2 e por 2. Olha lá, ó, por 2 e por 2. Então x ficaria igual a 1. Eu sugiro nem colocar mais, porque vai ficar 1 vezes 42. 1 vezes 42 não vai alterar nada. Então aqui ficaria 1, deixo só o 42 mesmo. E 6 dividido por 42, 6 dividido por 42, 6 dividido por 2 é 3. Então ficou 42 dividido por 3. Matematiquinha básica de novo. Quanto que vai dar, Anderson? 42 dividido por 3? Faz não. 42 dividido por 3. Pega aqui, ó. Só o 4. Vai ser por 1, né? Que vai dar o próprio 3. Subtraindo vai sobrar 1 de resto. Deixa o 12 aqui, ó. Quanto que vai dar 12 dividido por 3? 12 dividido por 3 não é 4? Certo? 3 vezes 4 é 12. Então, isso aqui daria 14. Então, essa ração, para os 72 frangos, duraria 14 dias. 14 dias dentro das nossas alternativas lá. Vou colocar aqui, vai ficar um pouco bagunçado, porque eu rabisquei em cima. Mas nas nossas alternativas, o 14 é a letra D de dado, D de Deus, olha lá, ó. D de Deus a resposta. Ok? Então, questão número 9, letra D de dado. Beleza? Tranquilos? Vamos para a próxima questão? Beleza, pessoal? Vamos agora para a nossa última questão dessa bateria de questões sobre regras de 3 simples. Nós vamos fazer uma questão que não é complexa comparada com as demais que a gente já fez, e uma questão muito relacionada ao dia a dia. Inclusive, eu fiz um comentário sobre esse tipo de questão de consumo de combustível na própria explicação da aula. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Ele diz que o painel de um automóvel indica o consumo médio de combustível da seguinte forma: 12,5 litros, 12 litros e meio, né, por 100 quilômetros de distância. Determine quantos quilômetros esse automóvel percorre em média com 1 litro desse combustível. Com 1 litro, beleza? Então ele fala aqui 12,5 litros, eu vou colocar aqui a quantidade de litros, 12,5, percorre 100 km, 100 quilômetros, beleza? E aí ele me diz o seguinte: se for 1 litro apenas, quantos km serão? Bom, meu trabalho é avaliar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vou me perguntar o seguinte: quanto mais quilômetros um automóvel anda ou andar, indica que ele vai consumir mais ou menos combustível? Indica que ele vai consumir mais combustível, tá?
Ah, mas aqui não vai aumentar. Eu já expliquei isso. Eu falei que eu avalio apenas a grandeza. Eu não me preocupo com os números que estão aqui. Eu vou me perguntar, para a grandeza, quilômetro, que é a distância. Se eu aumentar a quantidade de quilômetros, a quantidade de combustível precisa aumentar também para cumprir uma viagem, uma determinada distância, correto? E essa multiplicação é fácil assim, quando é diretamente proporcional. 12,5 vezes x, 12,5x, igual 1 vezes 100, é o próprio 100. Portanto, x será igual a 100 dividido por 12,5. 100 dividido por 12,5, pode fazer aí, 100 dividido por 12,5 vai me dar 8. 8 o que, Anderson? Opa, falei bobagem, deixa eu arrumar. 8 quilômetros. Quer dizer que com 1 litro de gasolina, combustível, não sei, etanol, com 1 litro de combustível, o automóvel vai se deslocar 8 quilômetros. Beleza? Tranquilos? Galera, então, esse foi o nosso encerramento, essa bateriazinha de questões sobre regras de 3 simples, beleza? Agora você precisa estudar a próxima aula, que a gente vai, direcionar para você. Entendeu bem as regras de 3 simples, parte para as regras de 3 compostas, beleza? Uma depende da outra, as duas estão ligadas com razões e proporções, não tem como estudar a regra de 3 se não tiver uma noção boa de razões e proporções. Anderson, o que cai mais? Regra de 3 simples ou composta? As duas, depende do teu concurso também, tem que avaliar como a banca vem cobrando, mas as duas são fundamentais, eu dependo de uma para entender a outra. Beleza, galera? Valeu, até a próxima aula. Clique like.